Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 24 de outubro, nós vamos meditar de Mateus, do capítulo 26 ao capítulo 28. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, ele disse aos seus discípulos: sabei que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Lembra que Jesus já vinha avisando aos seus discípulos? Aqui os discípulos já estavam, sabendo disso, porque constantemente ele estava falando aos discípulos no sentido de que os discípulos soubessem o que estava por vir, Jesus compartilhava isso com eles. Então, os principais dos sacerdotes e os anciões do povo reuniram-se no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus, a traição e a matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se desse uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram os seus discípulos, porque esse desperdício, pois este perfume poderia ser vendido por um dinheiro e dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo mundo este evangelho, será também contado o que ela fez em memória sua. Então, este vidro aquele de alabastro, ele era um unguento muito caro, muito precioso. Por isso, causa esse espanto entre os discípulos. E aí, então, os 12, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais dos sacerdotes, propôs: que quereis me dar? Eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar a Jesus. No primeiro dia da festa dos pães asmo, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comemorarmos a Páscoa? A Páscoa é uma das festas mais importantes para o povo judeu, Ele tem a simbologia da partida, de um tempo de escravidão para a terra prometida, para ir de encontro às promessas de Deus. Então, a Páscoa, ela foi celebrada pela primeira vez lá em Êxodo 12, por ordenamento na saída do povo do Egito. E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um certo homem e dizei: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, pôs-se à mesa com os seus 12 discípulos. E, enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E olha, imagina o mal-estar, Os olhares um para com o outro nesse momento. E eles, muitíssimo contristados, começaram a um por um perguntar: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá.
O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor teria ele nem nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. E enquanto comia, tomou Jesus um pão, abençoou e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Por isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Olha que coisa extraordinária, não é? Ali foi celebrado a última ceia de Jesus aqui na terra. E ele nos aguarda para um dia cearmos com ele no reino dos céus. Então Jesus disse-lhe, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós na Galileia. Então, ou seja, Jesus deixou muito claro que ele ia ser entregue. Ele deixou muito claro que ele seria morto, mas ele também deixou muito claro que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E já até marcou um encontro com os discípulos, né? O reencontro do mestre com os seus discípulos. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que lhe seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E em seguida foi Jesus com eles para o lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. O jardim do Getsêmani, né? Getsêmani significa largar de azeite, lugar de aperto, né? Exatamente. E então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a se retirar, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-o a tua vontade. E voltando-se, achou outra vez dormindo os discípulos, porque os seus olhos estavam pesados, né? Então ali havia um confronto muito grande, havia uma batalha muito grande ali naquele lugar, né? Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez. E aí, repetindo as mesmas palavras, ele voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormes e repousa? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, e eis que o traidor se aproxima.
Falava ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande turba de espadas, porretes, vindo da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciões. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. E logo se aproximando de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, por que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram a mão em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão e sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embanha-te a espada, pois todos os que lançam mão da espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saíste com espadas e porretes para prender como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando-vos, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras por intermédio dos profetas. Então os discípulos todos deixando-o fugiram. E aí Jesus vai perante o sinédrio, né? Então esse aqui é um momento muito difícil para Jesus, de muita angústia, aonde ele foi abandonado até mesmo pelos seus discípulos, né? E muitas pessoas aqui julgam os discípulos, mas eu fico a pensar, né? Claro que nada justifica, mas segundo o que diz a palavra, era para se cumprir aquilo que os profetas tinham dito. Os discípulos aqui ficaram apavorados, né? Não, a única reação que eles tiveram foram fugir. E aí nós vamos ver que prenderam Jesus, levaram à casa de Caifás, sumo sacerdote, onde havia reunido escribas e anciões. Então é nítido aqui, né, que Jesus foi alvo de uma armação, né, de uma traição. Jesus não teve um julgamento de forma correta, de forma justa, né? Porque se assim o fizesse, ele não seria condenado, ele não seria preso, né? Então nós vamos ver que eles levantam, né, calúnias, levantam alguns testemunhos falsos, está lá no versículo 59, contra Jesus, esses testemunhos falsos, para condená-lo, né? E acham o episódio onde ele diz que destruiria o santuário de Deus e ele seria reedificado em 3 dias, né? Aquilo que está, que nós vamos poder ver com nitidez em João 2,19. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde do que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e gritou, né, dizendo: blasfêmia! Que necessidade mais teríamos de testemunhas se ouvimos esta blasfêmia da boca dele, né? E aí nós vamos ver que Jesus, então, dessa forma, é réu de morte, condenado à morte. E aí vão cuspir no rosto dele, vão dar murros, vão esbofeteá-lo, né? E nós vamos ver o momento onde Pedro vai negar Jesus. Então, ora, Pedro, assentado fora do pátio, né? Aproximando-se uma criada, vai dizer: tu
não é o Galileu que estava com Jesus, né? E Pedro apavorado, porque foi um dos únicos que teve ainda a condição, a ousadia de chegar perto do lugar onde ele sabia que Jesus estava preso, né? E aí, nesse momento, ele vai negar, ele vai dizer, não, eu não o conheço. Mais uma vez, né, vão inquirir ele, dizendo, não, é você é um deles, né? É porque até o teu modo de falar te denuncia, tá aqui no versículo 73, e aí nós vamos ver que ele pragueja, jura, né, que não conhecia esse homem. Imediatamente o galo cantou e Pedro se lembrou das palavras que Jesus dissera, e o texto fala que ele chorou amargamente. E aí o capítulo 27, Jesus vai ser entregue a Pilatos, né? E rompeu os principais sacerdotes e anciões do povo, entraram num conselho contra Jesus para o matarem, amarraram, levaram e o entregaram ao governador Pilatos, né? Porque os sacerdotes queriam estar assim, né? Não queriam fazer nada que trouxesse recriminação. Então eles precisavam da anuência de Pilatos como governador. E aí vai ser o momento, a partir do versículo 3, que Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, ele foi tocado pelo remorso. E aqui é que eu dou uma pausa, né, para fazer esse alerta. Quantas pessoas se arrependem daquilo que fez? Muitos. Judas foi um desse, né? Mas o arrependimento genuíno, ele traz transformação, ele traz mudança. Não é porque Judas traiu Jesus que ele já estava condenado. Ele tinha possibilidade de se arrepender, mas a palavra diz que ele não se arrependeu, ele foi tocado de remorso. Sabe o que é o remorso? É aquele, poxa, não devia ter feito isso. O arrependimento genuíno, ele dói dentro de você e ele leva a transformação, a confissão, a assumir aquela posição, né? Assumir a sua culpa, assumir os seus atos, né? E buscar o arrependimento. E o arrependimento gera a mudança de atitude. Não dá para se falar em arrependimento de uma pessoa que sente e fica sentindo um sentimento de culpa, um sentimento de sinto muito, de remorso, porque normalmente quando ela sente remorso, ela volta às práticas antigas. O arrependimento, ele gera a transformação, a mudança de atitude. A palavra diz que aquele que se arrepende, né, e deixa, alcança misericórdia. E aí nós vamos ver que Judas, ele tinha consciência clara de que ele tinha pecado e ele tinha traído um sangue inocente, né? E aí nós vamos ver que ele se retira lá do santuário, ele atira as moedas de prata e ele vai se enforcar, né? Tá aqui no versículo 5 do capítulo 27. Logo depois nós estamos vendo Jesus perante Pilatos, e depois ele vai ser entregue aos soldados e vai haver um homem chamado Simão, que vai ser, ele era sirineu, e ele vai ser obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Jesus já estava fraco, debilitado, ele tinha apanhado muito, né? Há um filme do Mel Gibson que a gente pode ver com nitidez esse processo do julgamento de Jesus, das afrontas, das surras, né? De todo o maltrato que ele recebeu. E aí lá nós podemos ver
quão Jesus estava no caminho do Gólgota, né? Apanhando, no caminho do Gólgota, sofrendo dores, né? Então eles vão encontrar esse Simão pelo meio do caminho e vai fazer com que esse Simão ajude Jesus nesse momento de fragilidade. E aí nós vamos ver o processo da crucificação no lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, né? Era um lugar próprio para isso. Na cabeça de Jesus coloca-se o escrito: este é Jesus, o rei dos judeus, está declarado no versículo 37. Os que passavam por ali, né? Quando Jesus foi crucificado, ele é crucificado, de um lado, na sua direita tinha um ladrão e à sua esquerda um outro ladrão, ele ficou na cruz central, e aí as pessoas passavam, blasfemavam, né? O texto fala e diziam textos, coisas que Jesus tinha dito, e aí nós vamos ver que, enfim, no versículo 45, nós temos a morte de Jesus. Já era a hora desde a hora sexta até a nona, houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essa declaração, né, foi profetizada lá em Salmos 22. E aí nós vamos ver que teve o sepultamento de Jesus, guardas ficaram de prontidão no sepulcro, e no capítulo 28 nós vamos ter a ressurreição de Jesus, né? E nós vamos também ver no próprio capítulo 28 a grande comissão, finalizando assim o livro de Mateus. E amanhã nós iniciaremos o livro de Marcos. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.